Bem, então, como eu contei para vocês, essa palestra eu fiz no dia 25 de setembro, na, na APCEF, que é uma, a Associação do Pessoal da Caixa Econômica Federal. E como foi um material que eu achei muito interessante, eu propus repetir essa palestra hoje para que a gente possa ter aí o vídeo gravado, ok? Então, você promoveu um evento que era um seminário com essa, esse título, Desafios da PSEF São Paulo na Atualidade. Panorama geral, tempos de cenários desafiadores. Tá? Uma coisa interessante dessa instituição é que, vejo aí, ela foi fundada em 1907, de modo que é uma situação raríssima, né? Nós estamos falando de uma instituição centenária. E começamos a pensar exatamente nessa questão de um tempo tão longo, de 100 anos, mais de 100 anos, é bom a gente começar a pensar que é exatamente para isso que as instituições existem, né? Para atender um desejo de permanência. Pressupõe sempre que as instituições devam continuar existindo para além da existência dos seus integrantes. E o que nós vamos ver durante toda essa palestra é que a permanência das instituições se sustenta na legitimidade de seus propósitos, do contexto em que estão inseridas. E é esse o núcleo do que eu quero trabalhar nessa palestra. A legitimidade da PSEF frente aos novos desafios da era digital. Então, em outros termos, é de se pressupor que, por ter existido aí por 117 anos, desde a sua fundação, essa instituição deve ter merecido o reconhecimento de sua legitimidade até agora. A questão que surge nos dias atuais é nova. É como continuar sendo reconhecida com legitimidade nesses novos tempos. Já que nós estamos falando de uma perspectiva de um centenário, eu vou usar falar da, da altura dos meus 81 anos. Eu já fiz mais um ano. Eu nasci em 43, em Belo Horizonte. Então, eu sou um autêntico exemplo dos chamados baby boomers, né? Que são aquela geração que nasceu
nos anos seguintes ao final da Segunda Guerra Mundial, embora, na verdade, eu tenha nascido ainda durante a guerra. E uma coisa importante que eu acho que caracteriza a minha geração é que nós assistimos a um processo de mudança alucinante durante o percurso da nossa vida, né? Vou dar alguns exemplos a partir da minha experiência pessoal, né? Imaginem que nos anos da minha infância e adolescência, Belo Horizonte tinha 300 mil habitantes. Hoje, segundo o IBGE, são mais de 2 milhões e 300 mil habitantes. Na época da minha infância e adolescência, na casa de minha avó, que era situada num bairro chique da cidade, o fogão era a lenha e era responsável também pelo aquecimento da água de banho. Naquela época, era comum a utilização das chamadas geladeiras de lamparina, que hoje as pessoas nem conhecem, né? Eram geladeiras que você colocava acesa atrás, no chão, atrás delas, uma lamparina de querosene, e essa lamparina de querosene fazia com que a geladeira gelasse. Os serviços telefônicos naquela época eram extremamente precários. O sinal de descagem podia levar horas para chegar, e obter uma ligação interurbana podia levar dias, né? Aliás, a história que corria naquela época é que no Rio de Janeiro, um português, dono de uma padaria, de tanto ficar esperando o sinal do telefone ele não chegar, ele acabou dando um tiro no telefone. Uma viagem de carro de Belo Horizonte ao Rio de Janeiro levava 2 dias. Primeiro, a gente levantava só cedinho no primeiro dia e pegava uma estrada de terra para ir até Juiz de Fora, onde a gente chegava à noitinha. Pernoitava lá e no dia seguinte retomava a estrada. Agora, dessa vez, uma estrada calçada com pé de moleque que seguia até Petrópolis. E de lá a gente pegava uma estrada pavimentada em concreto que descia até o Rio. Eu assisti TV pela primeira vez em preto e branco aos 12 anos de idade. As transmissões começavam ali no finalzinho da tarde e terminavam às 11 da noite. O ambiente social naquela época era muito mais próximo dos acontecimentos dos últimos anos do século XIX do que dos eventos da virada do século. Eu estou falando principalmente da abolição da escravatura e da proclamação da República. Eu me lembro, por exemplo, de uma experiência repetida, quando eu via alguns garotos entrando num grupo escolar, calçando um sapato só, em um pé só. E aquilo era dito que eram pessoas pobres que
procurava economizar sapatos. Mas eu só fui entender direito isso quando eu fui conhecer melhor as aquarelas do Debré e percebi que, na época da escravatura, só os negros libertos é que usavam sapatos. Os negros escravos andavam descalços. Então, esse uso de um pé só de sapato era muito mais carregado de simbolismo. Vamos agora fazer um salto dos tempos. Vamos falar mais aí das décadas de 70 e 80 do século XX. Nós tivemos aí alguns eventos que foram precursores da assim chamada Revolução Telemática. Ah, os antecedentes dessa Revolução Telemática começaram a ocorrer ainda no fim da Primeira Guerra, quando os alemães introduziram no, no seu exército, sua marinha, uma máquina de criptografia que chamava Enigma. Os navios e os comandos de exército e tudo mais tinham um caderno com certos números que determinavam uma determinada configuração para essas máquinas. E a partir daí, essas configurações mudavam, portanto, todos os dias, e a partir daí eles mandavam uma mensagem já nas primeiras horas da manhã, que eram recebidas pelas diversas unidades e colocadas nessa máquina que tirava, que fazia a tradução, tá, dessa mensagem para uma linguagem compreensível. E os ingleses encarregaram um engenheiro que chamava-se Alan Turing de criar uma máquina que pudesse decriptar esse código. E essa máquina foi chamada de BOMB. E é considerado o primeiro computador construído. Era um computador analógico. Ele funcionava em função de uma série de, de engrenagens. Já em 1946, portanto, já no fim da Segunda Guerra, a Universidade de Pensilvânia criou o primeiro computador eletrônico do mundo, né? Que, como é que fala, ele chamava-se ENIAC, ele pesava 28 toneladas, tinha 5,5 metros de altura, 5,5 metros, e continha 18 mil válvulas. E tinha uma capacidade de cálculo menor do que a de um smartphone que hoje a gente carrega no bolso.
Em 29 de outubro de 69 foi estabelecida a primeira conexão entre dois computadores, entre a Universidade da Califórnia e o Instituto de Pesquisa de Stanford. E daí surgiu a chamada ARPANET, Advanced Research Projects Agent Network, que foi a precursora da internet. Em 1981, a IBM lançou seu primeiro PC, utilizando o sistema operacional DOS, criado pelo Bill Gates. E na década de 90, o cientista físico e professor britânico Tom Berners-Lee desenvolveu o browser www, né? World Wide Web, que permitiu a navegação gráfica e viabilizou de vez a rede mundial de computadores e a internet. Do ponto de vista do Brasil, né, nós tivemos a figura do Betinho, que criou a chamada Alternex. Foi através dela que eu fiz o primeiro acesso à internet. A proposta era democratizar a informação para viabilizar a participação de diversos organismos sociais na rede de computadores. Até aquele momento, no Brasil e em quase todo o mundo, a internet ainda era só acessível através das universidades. O Alternet, o IBASE, foi a primeira entidade da sociedade civil a permitir e a viabilizar iniciativas conjuntas de organismos distribuídos no mundo inteiro. O IBASE também foi o berço da ação da cidadania contra a fome, a miséria e pela vida, né? Que está na origem do Bolsa Família. Com a aproximação da Rio 92, e depois de uma intensa conexão internacional promovida pelo IBASE, foi possível implantar o primeiro provedor de internet fora do ambiente acadêmico do Brasil. Foi aí que eu tive meu primeiro e-mail. A gente se conectava através de linha telefônica, com os modems que se ligavam à linha telefônica para que eu pudesse entrar na internet. Eu tinha que ligar para um número 0800 aqui em São Paulo, que dava acesso a uma linha direta para o IBASE lá no Rio, e a gente se conectava à internet. E a navegação era feita na base de digitação de códigos. Não existia ainda o, o browser, o www.
Aliás, era muito interessante porque quando eu coloquei pela primeira vez o meu e-mail no meu cartão de visita, o e-mail da Alternex, as pessoas vinham e me perguntavam o que que era isso, né? E quando em 97 eu fiz meu primeiro site e mostrava para as pessoas vinham e diziam assim, mas para que que serve isso? Né? A partir dessas coisas começou a acontecer uma explosão, né? E uma disseminação do acesso à internet. As ideias de democratização da comunicação e do acesso generalizado se espalharam pelo mundo. Isso gerou novos padrões de comportamento, aguçando expectativas inovadoras de participação. Isso introduziu mudanças radicais na forma de estruturação das instituições. O que houve fundamentalmente foi que, secularmente, as instituições se estruturavam como pirâmides, né? Havia uma base extensa e depois vinha acontecendo estamentos, onde um grupo de pessoas se ligava a uma pessoa que estava pertencendo a um outro grupo, se ligava mais a alguém num nível superior, e assim por diante até chegar à cúpula, né? Então, as instituições eram piramidais. E o modo como as instituições se mantinham coesas era através do poder de coerção que as elites, que as cúpulas exerciam sobre as bases, né? Nessa base das pirâmides. Acontece que, com a entrada da internet e dos recursos de telemática, começaram a se estruturar as redes, né? E aí começa a acontecer um fenômeno muito interessante, porque o poder se dilui, ele se organiza de outra forma, totalmente inovadora, em séculos, e a coesão das redes passa a exercer coerção sobre as pessoas. Se inverte o processo. Como consequência, a partir dessa revolução telemática, as instituições têm que se repensar do começo, redesenhando a forma como foram concebidas originalmente. Vamos trabalhar um conceito básico, que é o conceito de formação institucional. Todo grupamento humano, né, na medida em que ele se estrutura, ele passa a funcionar a partir de dois núcleos básicos. O primeiro, a infraestrutura, que traz, do ponto de vista concreto, a divisão social do trabalho, né? Nos grupos sociais, os indivíduos vão se especializando em uma determinada parte do processo de trabalho.
Então começam a surgir os, os profissionais, por assim dizer. Tá? A partir dessa infraestrutura de divisão do trabalho, começa a ser construída uma outra dimensão, uma superestrutura, que é constituída pelo conjunto das representações simbólicas que unem esses indivíduos. Esse processo ele vai se realimentando de tal forma que uma instituição ela está o tempo inteiro reproduzindo a sua infraestrutura e a sua superestrutura. Um minuto só. Desse ponto de vista, do ponto de vista superestrutural, toda instituição vai ter uma tarefa institucional, assim como toda instituição também vai ter um projeto organizacional. A tarefa institucional, na verdade, é aquilo que justifica a existência da instituição. E o projeto organizacional é o modo como a instituição organiza o seu processo de produção. Embora, do ponto de vista teórico, a dimensão concreta venha sempre antes da dimensão simbólica, na prática, essa distinção se torna meramente acadêmica. Na verdade, no interjogo da produção e reprodução das instituições, as pessoas não vão mais saber se pensam desse jeito porque trabalham dessa forma ou se trabalham dessa forma porque passam, pensam de um determinado jeito. Ou seja, as duas coisas vêm juntas. E aí a gente pode entender como é que se dá o ciclo da legitimação das instituições. No ambiente comunitário, no ambiente social, começam a surgir necessidades sociais. E, de repente, um grupo de pessoas começa a se dedicar a um determinado processo de produção. Esse processo de produção gera produtos ou serviços que vão atender a essas necessidades sociais. As necessidades sociais se repõem, elas surgem a todo momento, elas se reproduzem a toda hora, gerando novamente um input para o processo de produção, que gera de novo produtos e serviços, né? E que vai atender essas necessidades. Então, a legitimação das instituições se dá a partir do atendimento dessas demandas sociais e é por aí que as instituições se legitimam. Então, nós podemos entender agora, né, que a partir desse processo de legitimação, nós temos uma dimensão concreta, que é a dimensão organizacional, e outra dimensão, que é a dimensão simbólica, né, que vão caracterizar as instituições, e é dessa produção e reprodução institucional que vai surgir, então, a legitimidade de uma instituição.
Então, a partir da dimensão infraestrutural, da dimensão superestrutural, nós vamos ter aí a tarefa institucional e o projeto organizacional. A tarefa institucional vai responder a essa pergunta extremamente simples, mas muito difícil de ser respondida, que é por que que existimos e devemos continuar legitimamente existindo. O projeto organizacional responde a uma outra pergunta: como podemos fazer melhor o que nos propusemos fazer, né? É a dimensão da eficácia. É da interação dessas duas coisas que surge uma direção estratégica na vida das instituições. Quando a gente procura intervir numa instituição buscando um redirecionamento estratégico, nós temos que intervir ao mesmo tempo na dimensão superestrutural e na dimensão infraestrutural, partindo de uma formação institucional inicial de partido e passando por sucessivas reconstruções e reproduções dessa relação para idealmente chegarmos a uma formação institucional de chegada, que estaria representando o direcionamento estratégico da instituição. Nesse processo de formação e de reprodução da instituição, surgem logo de início dois polos. O primeiro polo, que é o polo das relações de produção, né? Que é o conjunto das pessoas que se dedicam ao trabalho segundo o método de divisão social do trabalho institucional. Em contrapartida, logo surge o polo das relações de poder, né? E começa a acontecer aí uma maciça depositação e confrontação de desejos entre esses dois polos. Começa a se estabelecer uma dialética a partir de dois elementos iniciais. O primeiro é a estrutura de produção e o segundo, a estrutura da distribuição da riqueza produzida. E nesse processo começa, então, a acontecer uma dialética da inovação, né? Da criação do novo. E começam a surgir os processos de resistência à mudança. Do ponto de vista da produção, a, o paradigma da resistência à mudança é a preguiça, né? Sempre que eu puder produzir com menor esforço, né? Sempre que eu puder deixar mais carga para o outro, né? É mais leve para mim. E se eu puder fazer isso, né, eu vou me defender do peso do trabalho, da produção. Mas,
como dizia Guimarães Rosa, né? A colheita é comum, mas o capinar é sozinho. E quando começa a surgir a colheita comum, nós começamos a ter o problema da distribuição da riqueza. Tá? Diz o ditado popular que quem parte, reparte, e não fica com a melhor parte, ou é bobo ou não tem arte. Né? Então, nós começamos a ver que a estrutura da distribuição, confrontada com a questão da produção do novo, nós vamos encontrar o paradigma da resistência à mudança, caracterizado pela voracidade. Se eu puder ter mais, eu vou ficar mais satisfeito. Tá? Em função desse conflito, dessa maciça depositação e confrontação de desejos, dentro do processo institucional começa a surgir a distância, que vai separar o polo das relações de produção do polo das relações de poder. Tá? Eu costumo dizer que nem a mãe que chega do supermercado com o saco de balas e que as crianças começam a pular e querer bala, a primeira coisa que ela vai dizer é: chega para lá, né? Buscar distância para poder se defender dessa maciça depositação dos desejos. Né? O grande perigo nesse processo, né, é quando a distância se transforma em isolamento, né? Porque a partir do isolamento nós começamos a ter a perversidade, né? Aqueles que ocupam o polo das relações de poder começam a entrar no delírio da onipotência. Por isso, nas instituições vai surgir a necessidade de estruturação de uma terceira estrutura, que é aquilo que eu chamo de estrutura de interpelação, que é onde as pessoas possam, sejam elas ligadas ao polo do poder, sejam elas ligadas ao polo da produção, elas possam se questionar mutuamente a respeito de seu papel diante daquilo que é a tarefa institucional proposta. Tá? E aí, no meio desse processo, nós vamos encontrar o terceiro paradigma da resistência à mudança, que é o narcisismo. Então, nas instituições, na verdade, vão surgir três estruturas, que é a primeira, a estrutura das relações de produção, a segunda é a estrutura das relações de distribuição, a terceira é a estrutura das relações de interpelação, que tem que girar em torno da tarefa institucional como critério para a resolução dos conflitos e apropriação de poder e de riqueza. Marco, posso fazer só uma pergunta? Sim, Eu não entendi bem essa coisa da interpelação. a interpelação, Se puder voltar para aquela antes desse. aqui, É, essa aí, essa estrutura de interpelação com o paradigma de resistência no narcisismo, eu queria que se pudesse explicar como você explicou
a estrutura de produção e de distribuição, que para mim ficou bem claro. Agora, a hora que chegou aqui, eu me. Não A sei se todo estrutura de mundo teve algum. intervenção nas instituições é o antídoto, né, do, do isolamento, do delírio, né? É o elemento que ajusta tanto a estrutura de produção quanto a estrutura de distribuição à tarefa institucional. É aquele lugar em que é permitido a cada um se dirigir a cada outro e perguntar qual é a sua. Qual é a Mas sua essa dimensão? tarefa, essa estrutura, essa interpelação, ela é executada por alguém de dentro dessa estrutura? Por Eu tô... todos, Ah, por todos? por todos, porque, na verdade, não uma instituição, pena que eu não tenho isso aqui. A partir do organograma de uma instituição, você pode começar a definir aquilo que eu chamo de um sócio-organograma, que são aqueles grupos que vão se estruturando segundo os níveis da estruturação de poder, para que possa ser tomada, para que o processo de decisão possa ocorrer na instituição. Sabe o que eu me lembrei? Quando os jornais começaram a ter um funcionário, um jornalista que criticava o próprio jornal. Como é que chamava aquela função? Vocês lembram Ombudsman, disso? o ombudsman Isso. Seria mais ou menos isso? é mais ainda do que isso, porque Ah, é mais. você pensa, por exemplo, numa escola, você tem a direção, depois você tem as coordenações, né, pedagógica e, e educacional, né? Desculpe, meu celular começou a falar. Bem, então você tem a direção, é um grupo dentro do qual se toma decisões, né? Depois, quando vem a coordenação, as coordenações, em determinados momentos, a direção se junta com as coordenações para tomar outro tipo de decisão. Cada estrutura de coordenação vai juntar com os professores ou os orientadores, né? E aí também vai haver todo um processamento de dados e de informações e vai haver tomada de decisões. Então, na São verdade, estruturas de poder. é uma estrutura de poder, mas é uma estrutura de decisão e é uma estrutura de interpelação. Não, eu estou pensando por causa do narcisismo, né? Sim, É, o que impede esses grupos de funcionarem direito? O que que um quer impede, mandar mais. o que impede, por exemplo, um professor, um diretor de se deixar questionar por um coordenador? Entendi. Já quer dizer, essas três estruturas elas estão sempre juntas nas Elas, e instituições. elas têm que funcionar. E o adoecimento de uma instituição começa sempre pela disfunção da estrutura de interpelação. Ah, é? É aí que começa a acontecer o autoritarismo, começa a Hum, acontecer a perversão no processo de produção, de se exigir mais de um do que de outro, de
se apropriar de mais riqueza em detrimento do outro. É a partir daí que isso acontece, entendi. Obrigada. entendeu? A estrutura de interpelação é necessária. E daí Uhum. a gente pode ver como é que a importância que numa instituição hoje tem a estrutura de rede, porque a rede não pressupõe mais simplesmente a submissão, tá certo? Ok? Nossa, estou impressionada com isso daqui. Sim, desculpa, para mim tá explicado. Tá, Todo esperei. o processo de intervenção numa instituição, o chamado processo de análise institucional, é de disseminar essa prática da interpelação dentro da estrutura da, da instituição como um todo. Então, sempre vamos ter preguiça, voracidade e narcisismo. Ah, isso faz parte da natureza humana, Mas isso é muito interessante. tá certo? Por isso, Uhum. então, a tarefa institucional é sempre o critério da resolução dos conflitos e da, vamos dizer, da administração da apropriação de riqueza e de poder. Sério? Sim. E aí eu terminava a minha palestra propondo que eles discutissem as questões relacionadas à relegitimação da PCF nos tempos atuais. Ok? Nossa, achei o máximo. E vou te dizer mais. Gente, eu adoro falar, né? Ninguém está falando nada, mas eu vou falar. Que assim, se eu não conhecesse nada do Pichon, talvez eu não aproveitasse tanto, porque é uma análise pichoniana, né? Essa que você faz. Total. Eu revi vários momentos, É. vários pontos do conhecimento sobre o Pichon. Eu proponho, então, que se discuta isso. Nós temos 25 minutos ainda. É que me parece, por exemplo, que essas condições, como você mesmo disse, né, essas que criam as resistências, são condições humanas, né? E eu acho que isso sempre existiu, mesmo não é desse século, Bom, o ser é humano é ser uma, humano desde que a é, nossa espécie surgiu, né? Sobre é a uma face. realidade antiga, né? Na verdade, a análise pode ser mais recente, o entendimento, né? Eu queria saber qual você acha que era nessa instituição da Caixa Econômica, o que legitimou ela 117 anos atrás e que hoje está abalado na legitimidade. Está abalada? Eu acho que uma instituição 117 anos depois
Pode ser que ela tenha mudado de proposta de o que legitima e o que hoje estaria É uma pena precisando que de o Zé trabalhar. Paulo não entrou hoje. Que O pena Zé Paulo mesmo. conhece mais a instituição. O Zé Paulo é advogado lá há 40 anos. E foi a partir de sugestão dele que eu fui convidado. O Foi fato é presencial, isso, Marco? hein? Foi presencial essa aula? Sim, sim. Foi lá no centro da cidade. Fiquei curiosa de saber como foi, se teve a É, participação. foi no início, né? Mas não houve espaço para se fazer um trabalho de coordenação de grupo e de Hum. elaboração. Mas essa instituição nasceu em 1907 e ela desempenhou duas funções básicas, né? Uma função de organização do pessoal da Caixa em função de demandas relacionadas ao conflito do trabalho propriamente dito, principalmente questões salariais, e ela criou uma rede de colônias de férias que os associados, então, podem desfrutar dessa rede nos períodos de férias, né? Então, tem sede em Ubatuba, tem outras sedes, Campos do Jordão e assim por diante, onde então se oferece condições, vamos dizer assim, pecuniariamente acessíveis aos funcionários da Caixa para passarem férias e coisas desse tipo. Tem também outros serviços que eles prestam. O que está acontecendo é que antigamente você tinha a instituição e que prestava serviços para um determinado público que constitui a sua clientela. Hoje em dia, essa clientela não é mais tão passiva. Essa clientela reivindica também um lugar de ator, né? E aí começa a surgir uma série de questões, fora as questões das mudanças de costume, né? Antigamente você tinha uma, uma família constituída a partir de critérios correspondentes aos matrimônios tradicionais, e agora você começa a ter as questões de gênero, que apresentam toda uma conformação diferente e outras formas de acesso. Então, começa a acontecer também o problema de como é que você mantém a adesão dessa clientela à própria instituição. Em termos gerais, é, essa, é esse o pano de fundo da crise. Eu gostaria de escutar mais vocês. Marco, eu fiquei com a impressão que essas instituições associativas elas sobrevivem, como você disse, a partir do momento em que elas se mantêm representativas das demandas dos associados.
Então, isso tem que ter realmente uma relação assim bem dialógica, né? Tem que ter uma constante, um constante diálogo entre a administração da instituição e os associados, de forma que ela continue atendendo a essas demandas. Com o passar do tempo, é um processo dinâmico, não é? E, olha, eu tenho a impressão que deve ser essa, apesar de todas essas resistências humanas, né, a esse processo de modificação, de alteração. Tem que haver, do ponto de vista da situação atual, tem que haver muito mais dinâmica e dialetização nesse processo, né? Uma instituição como essa tende a, a se burocratizar. E na medida que ela se burocratiza, ela termina impedindo que essa dialética aconteça. Uhum. A gente vê muita coisa assim cooperativa, né, que acontece da instituição não atender mais a demanda dos cooperativados e na falta desse processo dialético, havendo a, a implosão, né, da instituição. É. Então, o grande desafio é como é que você cria, dentro dessas instituições, grupos de interpelação. É isso que eu ia As falar. pessoas Exatamente. É uma É que função fundamental, né? que mantenha vivo, né, Hum. esse, esses interesses sendo atendidos. É Mas tem que porque ser um especialista, né, para fazer isso. Não é qualquer. Hoje tem esses coaches aí que vão lá, vão fazer besteira. a produção de riqueza para uma instituição como essa não é só o ganho econômico financeiro de acumulação de riqueza que a instituição tem e, vamos dizer, o pagamento de salários e a resolução de conflitos dessa natureza. Uma instituição, ela tem que tratar, atender à sua clientela, né, com oferecimento de bons serviços, ela tem que atender fornecedores, ela tem que atender o Estado, né? Ela, enfim, ela tem todo uma, um âmbito de influência onde, de alguma forma, essa riqueza é muito mais multifacetada e ela precisa ser bem distribuída, tá? Não é só, por exemplo, a clientela da instituição que tem que estar satisfeita com o que a instituição oferece, né? Você pode perguntar também: os fornecedores estão satisfeitos? Os prestadores de serviços estão, né? A comunidade, sei lá, por exemplo, a comunidade onde está localizada uma colônia de férias como essa, ela está bem servida? A relação da comunidade com a instituição está bem resolvida? Por exemplo, quando numa colônia de férias se faz uma festa, como é que fica o problema do barulho na comunidade que está em torno de onde está localizada essa colônia de férias? Não, tem diversas Mas questões. antes tem que saber, será que as pessoas ainda vão para essas colônias de férias? Porque eu acho que o medo de... Vão, viu, Regina? É super disputada. Não sei Eu se. sei, Aham. Vai, Ana, eu fala. faço parte de uma associação. Gente, é impressionante a disputa
Porque também as pessoas perderam em termos de rendimento e elas não podem muito fazer. Mas sempre foram Os hotéis, eles disputadas. oferecem hotéis que são mais baratos, então é isso, Uhum. né? Os Então, funcionários públicos os têm uma funcionários, eles associação Então, pois também. é, continuam. e a partir dessa demanda, será que Aham. demanda uma ampliação de lugares? E quem que vai investir, né? Eu acho que tem, Uhum. eu acho que questionar a legitimidade de alguma coisa Eu em estou função pensando da aqui. permanência é questionar também a importância da permanência ou não, né? E Eu a estou questão pensando da Pode aqui. questionar a digital mesmo legitimidade. também, a questão digital, é, a questão Eu estou digital em pensando aqui si, num exemplo dessas prático, mudanças todas. um exemplo prático aqui em Teresópolis. O Sesc, É o SESC. Eu o pensei no Sesc SESC tem É, também. um hotel, um hotel, tem um Alpina, hotel aqui em Teresópolis. Hotel Sim, Alpina. Eu fui agora para lá. É. ele comprou o Alpina. Quer dizer que você Sim, veio a Teresópolis e não deu sim. nem um telefonemazinho? Ah, eu fui com minha Ah, mãe. e Mas daí? foi na época do carnaval. E daí? Carnaval, você estava ocupado, Guilherme. Mas Eu pensei nisso, pensei nisso. eles Uhum, o Sesc comprou o Alpina. uhum, O Alpina é um é, hotel enorme aqui em Teresópolis, talvez o maior sim, hotel é, em número de hóspedes e de uhum, quartos. Comprou a Alpina, tá? Tudo sim, bem, a maracutaia sempre anda, porque o Alpina estava meio com a corda no pescoço e uhum. tal. Tem sempre alguma coisa por trás. Mas uma coisa que me ocorreu também, eu estava pensando quando o Marco falou em deve família, a ser, nova deve ser família. uma atividade do Bom, Senac com Hum, também a formação do pessoal para é, A restaurantes e hotelaria. hotelaria. Não, isso, o Senac tem toda uma formação mas para é o SESC, hotelaria e para isso. turismo. E eles usam o Para Alpina para isso. gastronomia também. É, Lá Ah, em Águas de São Pedro, aqui de São Paulo, é maravilhoso. tem. A uhum, FEBEM usava muito. Mas eu estava pensando na É, nova família, quer dizer, a começa a ex-mulher do surgir. funcionário da Caixa com os filhos e com o novo companheiro dela. Quem desse melê pode, quem não pode frequentar o bendito do hotel. uhum. Pois é, e começa a surgir problemas de costume, né? Sim. Sim, questões de costume. Essa semana Uhum. surgiu uma Hum. notícia interessante que um aeroporto internacional na Tailândia limitou o tempo dos beijos de despedida a três Ah, minutos, né? o quê? Não quanto? Não entendi. vi. Não ouvi o que você O falou. aeroporto internacional na Tailândia Hum. colocou cartazes limitando em 3 minutos os beijos de despedida. Ai, meu É, Bom, Deus. Ai, ainda ai. mais os lugares que tem lua de além mel disso, aberta, embaixo né? vinha a informação: para tempo maior, use o estacionamento. Só pode ser linho. É, abraços e beijos. É, Ai, que eu barato. recebi vem essa. Todo esse problema. Vou Aham. postar no grupo. Vou postar no grupo. Foi muito engraçado. Essas questões de costume. É, é. Sim. Tem que andar rápido. Hoje a gente faz check-in na calçada, faz check-in de casa e deixa a bagagem na calçada, Mas eu não sei né? se é por isso. Não sei se é pela É. pressa ou se é pelo É, pe- comportamento do é beijo. pela pressa, não é por Ah, é pela comportamento. pressa? Não, É? é pela. Ah, Não. É pela pressa. Fragilizar, né? eu Para achei que era. agilizar o processo. Eu achei que era pelo comportamento mesmo. Não, não Não é sei agilidade. se na Tailândia eram comuns beijos e abraços de 10 minutos, 20 minutos. A Ah, gente fica Tanto é assim, que eles eu não oferecem um conheço realmente a estacionamento Normalmente como se todo para. mundo usava faz. para pegar o avião. É por isso que eles Mas oferecem o um negócio é estacionamento esse, é para andar rápido para procedimentos pegar mais o avião, não demorados. atrasa. Oi, É. Luiz, o que você falou?
Não, por isso que eles oferecem um estacionamento para Ah, procedimentos mais demorados de despedida, né? Processo Aham. entendi. Agora, Tá. Marco, será que interessante. o comportamento dos associados é o mesmo quando a gente pensa numa instituição pública e privada? Será que interfere o fato de Ah, ser uma não, não é o instituição? mesmo. É o Os mesmo? critérios são outros. Ah, tá. Ah, Pois é. é. Então, Marco, eu queria fazer uma pergunta que eu estou aqui pensando, Uhum. né? Você colocou a questão da instituição, da tarefa institucional, e você fala dos setores produtivo, distributivo e de interpelação, né? Uhum. Isso em uma instituição. Que eu entendo que essa instituição tem internamente suas relações de poder, é inevitável, né? Você tem que ter o poder para organizar a produção, organizar a distribuição e organizar a interpelação também, né? Agora, essa instituição, quando ela está em rede, hoje em dia ela está em rede, né? Como que, essa é que eu queria entender, como que essa questão da produção, da distribuição e da interpelação, porque ela, não tá, ela, ao mesmo tempo que ela é isolada, porque ela tem a sua característica, né? Ela tem sua tarefa institucional que a define, que lhe dá identidade, mas quando ela está numa relação em rede, né? Essa que é a minha dúvida, o que afeta essa relação em rede, o que vai afetar esses princípios nela? Porque numa relação em rede, você tem outra instituição que tem também os mesmos princípios. Não sei, eu fico. Porque me parece que, mesmo numa relação em rede, uma instituição, para se preservar, e no caso até para se legitimar, né, para manter sua legitimidade, ela tem que ter definido a sua tarefa, enfim, eu fico. Porque a rede, uma rede, na verdade, você colocou, muda o sistema de poder, né? Ele não é mais coercitivo. Aliás, ele é coercitivo. Ele passa a ser coercitivo, É. né? É, Uhum. Dá a impressão que quando tira sim, da eu estou. pirâmide, né? Quando tira da É. pirâmide e vira rede, parece que fica tudo meio Porque Agora aleatório, é fica assim. Mas mais não fácil. é. horizontal, não tem. Você Mas não pode acho que A fazer não uma é. A hierarquia, minha ela. dúvida, pelo WhatsApp. Aham. a minha Mas, dúvida que eu estou aqui pensando é que numa sociedade em rede, eu acho que você vai ter as pequenas pirâmides ainda, sim, eu né? pensei Você tem nisso as também. Não, pequenas pirâmides. Não é que as Você tem tudo. que saber se essas pirâmides vão ser interpelativas ou formais como antigamente, Hum. tá certo? como é que elas podem ser interpelativas? Seriam interpelativas entre elas? Porque internamente dá para pensar num canal de interpelação, né? Esse é o grande desafio. Qual é a E o grande liderança que desafio também organiza? é você criar, vamos dizer, Não. fazer uma arquitetura institucional que permita que existam espaços institucionalizados onde esse processo interpelativo possa acontecer. Eu costumo dizer, tem que colocar os bueiros no lugar certo, para que não exista inundação, tá? Inundação de conflito, tá? Você tem que saber colocar os diversos espaços dentro da instituição onde Sim. esse processo interpelativo possa acontecer
para que exista uma dialetização das contradições, né? E um processo fluido, de tal forma que as tomadas de decisão possam acontecer. Eu Mas diria eu até fico que pensando, dentro dessa linha de criar os espaços interpelativos, quer dizer, idealmente, chega um momento que a cultura da instituição passa a incorporar essa interpelação, mas eu diria Isso. idealmente, né? Ah, quem vai liderar a interpelação? Porque na rede você cria um grupo de WhatsApp e começa lá a botar Uhum. suas reclamações, suas questões, e pode ser que o diretor da associação não pertença a esse grupo. é interessante você colocar isso aí que eu estava pensando. Tá bom, na rede você pode fazer isso. Agora, como é que fica a questão da produtividade, da distribuição e da interpelação na rede? Eu É, acho que a produtividade Uhum. é fácil você cobrar. É que, para mim, assim, eu levei o que o Marco, a apresentação do Marco, eu tirei de uma instituição, entendeu? Para mim, eu estou até com dificuldade de pensar nessa associação, porque eu transferi para a sociedade, assim, o que está acontecendo hoje, entendeu? Agora, a sociedade é constituída de instituições. É, e Você não agora é acaba tudo com as em instituições. rede. Não, mas se você pensar nisso em rede, é o que Hum. está acontecendo atualmente, não é? Você vê assim, os diretores, a coisa do narcisismo, eu acho que está assoberbada, assim. Os que mandam, eles estão mandando de uma maneira cada vez mais cruel, entendeu? Você tem que trabalhar mais, você tem mais horas você tem que estar disponível o tempo todo em rede, né? Os funcionários têm que estar ali prontos para qualquer coisa. É que eu não estou conseguindo pensar na associação mais, entendeu? Aliás, o tempo todo eu tive essa dificuldade de pensar nessa Uhum. associação. Eu vi aquilo lá como uma, uma análise da sociedade atual mesmo. Uhum. É um viés que se pode, é um recorte que se pode fazer, ou é uma ampliação, no Total. caso não é nem um recorte, que se pode fazer. Ótimo, tentar aplicar isso, usar isso como exemplo para a sociedade. Mas aí você está viajando demais, né? Não, é porque eu não conheço essa associação. Como eu não, não mas faço parte Não, imagina dela, qualquer eu instituição. usei o modelo do Marco para pensar Uhum. maior, pensar a sociedade mesmo, entendeu? Como se ele estivesse falando. Por exemplo, eu acho que a rede, você faz essa interpelação, um grupo, por exemplo, uma instituição, mesmo uma escola. Se a direção da escola não liderar o espaço da interpelação, né? A Uhum, interpelação acontece nos grupos de perfeito, WhatsApp, e lá as Uhum. pessoas se organizam, perfeito. podem fazer É. complôs, Uhum. Sim, contra com muita Uhum. facilidade. Quer dizer, nunca se precisou tanto de um espaço de interpelação instituído, porque senão Uhum. você vai criar bolhas Uhum. de interpelações isso. e, Isso. mas e Claro. olha, Conflitos. Regina, ante a tarefa Uhum. institucional. Quem vai eu, garantir a explicitação da tarefa institucional? mas é muito interessante, porque eu agora estou pensando aqui a associação aqui do. Porque o meu condomínio não é um Uhum. condomínio, não se Puta, eu estou caracteriza como pensando condomínio. nisso. Estou É. pensando no meu que No está meu vivendo isso. condomínio se caracteriza como associação dos moradores, né? E é muito interessante, porque eu estava pensando aqui no conteúdo da interpelação, porque muitas vezes o conteúdo da interpelação não é o conteúdo explícito, é um conteúdo Uhum. que ele Uhum. visa ao desequilíbrio, a coisa de quem está assumindo
A quem é a direção. autoridade Aham. Assume o responsável. poder. Então, tem Condomínios são tantas coisas coisas complicadas. que se interpõem, né? Então, por exemplo, teve uma discussão aqui de uma cachorra que pulou no morador e arranhou o morador. Gente, olha, eu acho que em 2 horas teve mais de 20 mensagens, cada um defendendo a cachorra, o outro. E aí, no final, virou uma coisa de que vai ter multa se a cachorra não tiver de focinheira. Aí a outra pessoa defende a cachorra. Imagina você pegar uma labradora que nem é uma cachorra agressiva e botar focinheira na cachorra. Olha, gente, e aí o que eu percebi é isso, é um pouco desestabilizar quem está na direção da coisa. Condomínio Embora tem tenha duas sido coisas. eleito, né? É o Embora tenha síndico. sido Condomínio tem eleito, É o duas né? coisas. síndico. É. Condomínio é E a catarse. questão vem a partir Primeiro. do questionamento das regras. Não, porque uma Aham. regra, uns dizendo que não está cumprindo a regra porque não pôs focinheira, o outro porque pôs focinheira, mas que regra é essa? E é uma coisa assim, é muito interessante, porque Não, tem um espaço de condomínio é catarse interpelação. e condomínio é um lugar onde todo mundo É. primeiro faz a sua catarse. Em segundo lugar, ele não tem, no Brasil, pelo menos, o condômino não tem a noção do espaço comum, do condomínio. Todo mundo ali Sim. se acha dono de tudo. É Pois é. muito difícil você encontrar razoabilidade quando todo mundo é dono de tudo, todo mundo se acha dono de tudo, tá? Mas Quando na essa verdade questão não do é. WhatsApp foi em cima. É isso Dentro da aí, podem minha ter casa, vários grupos. É. eu já não posso Sim. fazer determinados barulhos, tenho que respeitar horários É. dentro da minha casa. Agora, o corredor é de todo mundo, né? A garagem é de todos. E as pessoas não percebem isso. Pois é, a Mas grande mesmo a questão do questão. comum, hoje o Nabil Peraí, Bonduque, deixa o Marco falar. Marco está tentando lá. desculpa, eu não... Não, A sem grande problema. questão que eu coloco hoje é da necessidade da gente criar, do ponto de vista da sociedade como um todo, uma estrutura de uma democracia interpelativa. Não é Sim. uma questão de uma democracia participativa, Hum. é uma questão de se poder criar uma arquitetura dentro da sociedade como um todo, onde hajam espaços interpelativos e onde as questões possam ser dialetizadas para que elas possam ser resolvidas nos seus espaços próprios. Tem questões que têm que ir para uma Câmara de Vereadores. Outras questões têm que ser resolvidas em grupos comunitários, não? Então, eu ia contar, hoje eu vi uma publicação do Nabil Bonduque, que se as pessoas que não são de São Paulo não conhecem, ele foi eleito vereador agora, ele é do Partido dos Trabalhadores, inclusive, e ele tem uma preocupação com a questão urbana muito grande. É um arquiteto que sempre trabalhou na área de urbanismo, né? E hoje ele colocou uma coisa, não sei se alguém mais viu, que foi o seguinte, ele tinha um condomínio estabelecido e, ao lado desse condomínio, se criou um espaço eu tenho a impressão que é de dança, de música, de alguma coisa assim, mas que está interferindo na vida do condomínio, por conta do som. E aí o condomínio, eles tentaram negociar e não conseguiram. E o que eles fizeram? Eles colocaram uma placa no próprio condomínio dizendo de coisas eles estão, que o outro, né, do outro lado ali, e como que eles estão interferindo na vida, como que essa... E aí o Nabil coloca a questão assim,
Porque hoje você tem um modelo social, né, de urbanismo em que você não faz essa avaliação urbanística de saber que tipo de coisa tem que estar em que lugar, porque naquele lugar não poderia ter isso, porque pelo tipo de atividade deles, eles iriam interferir. Eu acho Nabil uma pessoa fantástica nesse ponto, né? O Beto até fez campanha para ele aqui, porque Eu só não votei nele porque eu votei no do Marco, lá no Adriano. no Senão eu teria Adriano, votado então. nele também. Então, é muito interessante porque a interpelação acabou sendo levada para o espaço judicial. Ele conta isso, né? O que ele mostra lá é a foto dessa placa que se colocou no condomínio, mas o que ele diz é que o condomínio resolveu fazer uma interpelação judicial, né? E essa onde a gente está tendo as nossas interpelações estão tendo que ser judicializadas, né? Na maior parte dos casos Não que a tem gente que. tem visto. É porque Por eu quê? também Porque acho que não a existe esse interpelação planejamento. é uma coisa que eu vou perguntar para alguém que justifique. Eu acho que essa democracia do diálogo, onde as pessoas se sintam corresponsáveis pela tarefa institucional. Porque a interpelação parece que eu vou perguntar ou questionar alguém de alguma atitude. Então, eu fiquei pensando agora, né, na palavra interpelação, né? Porque quando eu vou interpelar, me dá a sensação que eu vou perguntar para alguém me explicar por que que o cachorro estava solto, entendeu? Justificar, não é nem para explicar, né? Eu Parece que sempre você já está pedindo entendi explicação. na questão piramidal que a interpelação é feita pela liderança que está no poder, para ele não ficar isolado e ele saber o que as pessoas pensam sobre o que está acontecendo. Mas fica ainda um modelo hierárquico. E a rede, o que ela trouxe foi uma horizontalidade. Não sei E aí a se gente está trouxe essa vivendo esse combate das narrativas, esse embate das narrativas, esse embate das opiniões, entendeu? E às vezes sem muita liderança. É uma coisa meia difusa, eu acho. Não Nós já sei, passamos das 9h30. Como é que Hã? eu faço? Nós já passamos das 9h30. Já Eu acho que é uma bastante. discussão legal da gente A gente pode continuar continuar. Começamos falando 15 nisso. minutos atrasados, começamos 15 minutos atrasados, estamos Concordo, acabando 15 Acabo minutos depois 15 da hora. minutos É depois. justo. acho que Continuamos é um tema pontuais. que a gente pode voltar a falar, sim, Eu porque é está bem me fazendo interessante. pensar, eu agradeço aí. A apresentação foi boa, porque Nossa, leva a gostei gente muito. Foi a ótimo. pensar. Acho que tem muita coisa para a gente discutir que a gente não deu conta. Eu acho que a gente pode aprofundar mesmo. Tá bom. Mas Gozado, né? Mexeu com mas, muitas coisas. mas já cumpriu o objetivo. Gostei, Vamos Marco, encerrar, obrigada. então. Sim, Sim. Ok. beijos a todos e todas. Então, muito Tchau, obrigada, Marcos. Foi muito Tchau. bom. Obrigada. Obrigado, Marcos. Obrigada. Marco. Obrigado, tchau. Luiz, Maitê e Felipe. Agradeço.